Fala galera, Vivi Martins na área e com certeza você já ouviu falar do Deadpool, né? Mas e aí, você conhece sobre a história dele? Se você não conhece, relaxa aí que eu vou tentar explicar pra vocês um pouco da história do Deadpool, beleza? I wanna eat the whole cake. I'm not sharing. I'm not sharing. You should have learned bitches love cake. Quando era criança, Wade Wilson acabou perdendo a sua mãe. Ela morreu vítima de câncer. E aí ele foi criado apenas pelo seu pai, que era um militar que sempre vivia bêbado e batia muito nele. E aí por isso Wade meio que virou um louco, ele virou um mini delinquente. E aí, na adolescência, ele acabava se metendo em várias confusões, até que em um momento, enquanto o pai dele tentava bater nele, ele pegou uma garrafa e matou o pai dele a sangue frio. E aí ele acabou mostrando que ele era mais louco do que todo mundo pensava. Aí depois disso ele começou a rodar o mundo e se transformou em um herói boy. E pra quem não sabe o que é um herói boy, é simplesmente aquele tipo de pessoa que é um mercenário. Só que é um mercenário diferente, ele é aquele tipo de mercenário que mata apenas as pessoas que ele acha dignas de serem mortas. Ou seja, pessoas que fazem coisas ruins, ele não mata qualquer um. Aí beleza. Depois disso, ele acabou viajando todo mundo e tal. Muitas, mas muitas poucas pessoas sabem realmente o passado do Deadpool. Mas todo mundo sabe que ele atuou como mercenário no Marrocos, no Japão. E aí que depois disso ele voltou para a América, onde ele conheceu uma prostituta chamada Vanessa. Ele acabou se apaixonando por ela, só que o destino meio que separou os dois. Depois que ele se separou da Vanessa, ele acabou descobrindo que, assim como a mãe dele, ele também tinha câncer. E aí ele entrou num programa canadense barra americano chamado Arma X. E ele recebeu um pouquinho do fator de cura do Wolverine. E com isso o câncer dele meio que foi estabilizado. Depois disso, ainda pelo programa Arma X, ele acabou entrando em uma equipe de mercenários. E aí ele acabou trabalhando com essa equipe por um bom tempo. Até que um pouco depois, a Vanessa acabou entrando na equipe também, porque ela descobriu que ela tinha um poder mutante, um poder de se transformar em qualquer tipo de pessoa. Ela era uma metamorfa. E aí ela ganhou o nome de Copcake, ou Mímica. Só que o Deadpool e a Mímica acabaram trabalhando pouco tempo nessa equipe, porque um tempo depois o Deadpool pirou e matou um dos seus parceiros de equipe. E aí ele foi mandado para uma ala psiquiátrica. Lá nesse hospício, todos os pacientes eram tratados de uma forma bem ruim pelo doutor lá, o chefe de todo o hospício, e pelo assistente dele, chamado Ajax. E lá eles participavam de um jogo chamado Deadpool. E esse jogo era um jogo de tortura, onde todos os pacientes eram torturados e o Ajax e o médico lá apostavam para ver quem seria o último a morrer. E bom, o Deadpool passava por todas essas torturas e ele nunca se abalou. Sempre que o Deadpool passava por essas torturas, ele não aparentava sentir nada. Ele era muito durão mesmo. E isso fez com que ele ficasse famoso entre todos do hospício. Era como se ele fosse o líder daquela galera. Porém, o Ajax, cara, não gostava nada disso. Ele não gostava dessa fama do Deadpool. E por isso ele tentou tramar contra o Deadpool. Então um dia o Ajax feriu muito, mas muito mesmo, um dos melhores amigos do Deadpool lá no hospício. E para o amigo não sentir tanta dor assim, o Deadpool teve que matar ele para acabar com o sofrimento dele. Só que no hospício existia uma regra, e essa regra era: não se pode matar ninguém. E como o Deadpool matou um cara, o Ajax teve que condenar ele à morte. Então o Ajax bateu muito no Deadpool e depois arrancou o coração dele. Só que na hora que ele arrancou o coração do Deadpool, o Deadpool sentiu a vida dele, sentiu ele revivendo, e aí o poder de cura dele ativou. E aí ele renasceu, e não era mais o Wade Wilson, ele se transformou de verdade no Deadpool. Então ele atacou lá o Ajax, e então fugiu do hospício. Depois que ele fugiu desse hospício, ele acabou criando uma roupa dele, todo mundo conhece a roupa do Deadpool, e ele começou a trabalhar para o rei do crime Wilson Fisk. Só que isso não durou muito tempo. Depois ele também tentou trabalhar para o Serviço Secreto Canadense, só que ele viu que isso também não fazia muito lá o jeito dele. Então ele começou a ir nos lugares meio barra pesada para tentar arrumar um emprego como mercenário. Então ele acabou descobrindo uma casa onde as pessoas eram contratadas para fazer serviços sujos. E lá ele conheceu um cara chamado T-Ray. E lá, cara, ele começou a tretar com esse T-Ray de cara, de cara. O T-Ray era um cara que mexia com magia e ele também era um assassino. E os dois viraram super inimigos. Lá nessa casa de mercenários, a Hell House,
ele também conheceu um cara chamado Tolliver, e ele entrou para a equipe do Tolliver. E quando ele entrou para essa equipe, ele acabou contratando um cara chamado Fuinha para passar para ele armas. Ele era o vendedor de armas do Deadpool. E aí o Deadpool e o Fuinha acabaram se tornando grandes amigos. Aí o Deadpool começou a agir nessa equipe do Tolliver e tudo mais, até reencontrou a Mímica e outros parceiros da equipe do programa Arma X. Só que isso durou pouco tempo, porque depois dele levar uma lapada, mas uma grande lapada de alguns X-Men, ele abandonou o Tolliver e decidiu parar com essa vida e decidiu não matar mais ninguém. Só que, né, isso não durou muito tempo, porque as vozes da cabeça do Deadpool acabaram fazendo com que ele voltasse a matar a galera para se sentir bem. Depois disso, o Deadpool acabou encontrando um moleque, e esse moleque virou o ajudante dele e assumiu a identidade de Kid Deadpool. Só que mais pra frente, o Deadpool acabou descobrindo que aquele moleque estava enganando ele e que estava tentando vingança contra o Deadpool, porque no passado o Deadpool matou o pai do Kid. E aí o Kid Deadpool acabou atacando o Deadpool e explodiu lá a base do Deadpool, deixando ele sem casa, sem armas, sem nada. Foi então que o Dente de Sabre encontrou o Deadpool e fez uma proposta para ele, se juntar ao novo programa Arma X. O Deadpool entrou lá, fez algumas missões, só que ele acabou vendo que o novo programa Arma X estava passando dos limites, que o novo programa Arma X era muito, mas muito sanguinário e isso não era algo que ele deveria fazer. Depois disso, o Deadpool acabou encontrando um dos seus amores antigos, a Morte. Só que o cara que era apaixonado por ela, o Thanos, não gostou nada disso e aí amaldiçoou o Deadpool com a imortalidade. E depois disso, o Deadpool acabou descobrindo por aí que existiam espalhados no mundo vários Deadpools. Ele acabou tentando que matar um a um. Ele foi matando um a um cada Deadpool para ele ser o único Deadpool na face da Terra. Também depois disso ele acabou encontrando o Cable, que antes eles já eram meio que inimigos, e os dois acabaram se juntando para tentar fazer com que um vírus não se espalhasse pela Terra. E numa dessas missões, para impedir esse vírus, o DNA dos dois meio que se misturou. E aí o Deadpool conseguiu ser o Wade Wilson que ele já foi um dia. Ele ficou menos louco, ele ficou com um rosto normal, só que isso durou pouco tempo. Depois o DNA dos dois acabaram se dividindo e ele voltou a ser o Deadpool insano de sempre. O Cable e o Deadpool foram muito, mas muito grandes amigos. Ainda são hoje em dia, mas a amizade deles, a parceria e tudo mais, acabou faz um tempinho. E depois que ela acabou, o Deadpool acabou tendo que ir para uma base da Hydra para resgatar o Agente X. E chegando lá, ele resgatou o Agente X e de quebra levou um agente da Hydra chamado Bob junto com ele. Porém, ele acabou deixando seu melhor amigo Fuinha lá dentro e o Fuinha foi preso. E aí um tempo depois, quando o Deadpool soube que o Wolverine ia invadir aquela base da Hydra, ele acabou tendo que ir até lá para salvar o Fuinha. Porque todo mundo sabe, né? Quando o Wolverine invade um lugar, é muito difícil alguém sair vivo de lá. Bom, o Deadpool já viveu várias e várias aventuras. Isso vai de universos e universos. Tem um universo regular, tem outros universos. Por exemplo, no universo alternativo, no universo do Apocalipse, da Era do Apocalipse, o Wade Wilson é um cara que tem seu fator de cura, só que o fator de cura dele não é completo. Ou seja, quando ele se regenera, as partes do corpo que se regeneram são meio que apodrecidas, e por isso ele ganhou o nome lá de Wade Morto. Também tem a versão do Marvel Zombies, que o Wade Wilson foi mordido pelos zumbis e acabou virando zumbi. Aliás, essa versão dos zumbis já fez crossover com o Deadpool do universo 616. E é bem legal esse crossover e tudo mais, eu até recomendo para vocês. Além disso, também tem a história clássica do universo em que o Deadpool mata o universo Marvel. Isso. Simplesmente isso, o Deadpool mata todo o universo Marvel. Além disso, também tem a versão do cinema. Todo mundo se lembra da primeira vez que o Deadpool apareceu, lá em X-Men Origins Wolverine, onde o Wade Wilson foi interpretado pelo Ryan Reynolds. Só que muita pouca gente sabe que quando o Wade se transformou em Deadpool, não foi só o Ryan que interpretou o Dead. O Scott Adkins também interpretou o Deadpool nesse filme. Eu sei que muita gente, mas muita gente mesmo, não gostou do Deadpool. O Deadpool não foi um Deadpool fiel aos quadrinhos. O Wade Wilson até que foi, mas todo mundo sabe que pode relaxar, porque em breve está estreando aí o filme Deadpool, onde o Ryan Reynolds vai voltar a ser o Wade, vai voltar a ser o Dead. E bom, todo mundo sabe que esse filme com certeza vai estar muito bom. Afinal, o Ryan é muito fã do Deadpool e pelos trailers a gente consegue ver que está bem fiel aos quadrinhos, não é?
Bom, galera, é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se for novo no canal, se inscreve. Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o Deadpool. Se não aprendeu muito, foi mal. Mas se liga, aí na descrição tá um link que vai levar você pro Facebook. E lá vai ter os lances lá, onde você vai aprender um pouco mais sobre o Deadpool. Beleza? Bom, é isso. Não se esquece de passar nos canais parceiros. E até a próxima. Tchau, tchau.